Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Life and Time Cast, o podcast da Lifetime Investimentos, que traz para você assuntos que não estão relacionados ao dia a dia da Lifetime. A gente fala aqui de lifestyle, a gente fala aqui de coisa que agrada o nosso paladar, o nosso tato, o nosso olfato e também são importantes para a nossa opinião no dia a dia, como é o assunto de hoje, tá? Eu estou aqui com a Maíra Carboni. Má, seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, Má, é um prazer estar em mais um episódio com você, ainda mais com essa entrevistada que a gente tem hoje. É isso aí. Mas antes de tudo, eu queria que vocês assistissem um videozinho rápido da Lifetime para entender o que a gente faz. Bom, nossa entrevistada de hoje, eu acho que assim, tem um currículo extenso, tem uma história bem bacana para compartilhar conosco. Carol Maluf, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar Obrigado. aqui com vocês. Obrigada. E a Carol, pessoal, ela é radialista de formação, trabalhou no mercado fonográfico e em televisão, sempre nessa área musical. Já escreveu para grandes veículos e depois de lançar o livro Destinos Deslocados, que nós vamos conversar aqui também, que aborda o tema imigração e adaptação, seguiu para o terceiro setor e atuou também como uma das pessoas importantes na Gerando Falcões. Essa história deve ser fantástica também. Também está envolvida em trazer o Fórum Global de Filantropia aqui para o Brasil. Pelo que eu vi, vai ser agora em setembro. Setembro, sempre setembro. Fantástico, fantástico. E com essa especialidade dela, ela publica conteúdos sobre questões do Oriente Médio em prol da conscientização do perigo do antissemitismo que se alastra pelo mundo, que é um tema que a gente vai também abordar por aqui. E olha, que peso, hein, minha amiga? É um peso, mas estar entre amigos facilita qualquer assunto. Queria agradecer muito vocês me chamarem para conversar sobre esse assunto, especialmente num ambiente agradável. Então, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado. Legal, a gente queria te dar um presente do nosso patrocinador, do nosso grande parceiro, amigos que eu gosto muito, a Inova Business School. Um abraço aí pro Marcelo Veras e Luiz Rasquilhas. Eles estão muito voltados para o tema Trends Innovation, tá? Passa um videozinho para explicar o que a turma faz hoje, que é de muita valia para o nosso cliente. Então, Carol, para a gente começar o nosso papo, a gente vai começar mais falando da sua trajetória, né? Como é que foi a sua trajetória profissional para você se estabelecer, né, no mercado fonográfico? Bom, é uma trajetória bastante peculiar, eu tenho que dizer. Eu sou filha única de pai libanês, árabe, e filha única mulher, filha única sem homem, sou filha única. Então, a prioridade na minha casa era que o meu pai formasse uma filha
com todos as necessidades da criação de uma mulher, mas que ao mesmo tempo tivesse características masculinas para que ela pudesse, né, sobreviver sozinha. Então, naquela época, você ou tinha filho médico, ou tinha filho advogado, ou tinha filho engenheiro, né? Então, na época eu pensei, bom, vou fazer direito, né? Tem a ver comigo. Os anos foram passando, chegou a época de prestar o vestibular, e eu falei para o meu pai, eu escolhi direito. Aí ele falou, não. Você não pode ser mais uma advogada. O que não falta aqui são advogados. Tem milhares de advogados. Eu vou te levar num lugar onde inventaram uma coisa nova, maravilhosa, espetacular. Nós estamos falando isso de 1982, tá? Uhum. E eu entrei no carro com ele, fomos até a rua Rui Barbosa, na época, onde o Faustão gravava o Perdidos na Noite, e do lado tinha uma faculdade, que já estava com a sua segunda ou terceira turma, que chamava SPM. E a grande novidade era o marketing. Então as pessoas acham que o marketing existe aí há séculos. Não, o marketing é de anteontem, né? Da década de 80. Então marketing e comunicação social era o ticket quente do momento, né? Sim. Então eu acabei indo fazer marketing e resolvi que saindo de lá eu queria trabalhar na McKinsey, consultoria. Era o que eu queria fazer. E eu não sei se vocês conhecem o processo, mas é um processo longo, de muitas entrevistas. Você chega lá, primeiro você faz uma prova, depois você faz uma segunda prova, aí você é entrevistado por um dos partners, depois por outro. E eu fui passando em todas as eliminatórias, eu estava muito feliz, falei, isso aí já é meu, já peguei esse cargo. Aí eu cheguei no sócio, né, um major sócio, fomos lá, ele começou a me entrevistar, uma entrevista maravilhosa, e no meio da entrevista ele me faz uma pergunta do nada. Ele me pergunta quantos caminhões seriam necessários para levar X toneladas de areia para uma obra a 200 quilômetros de distância. Confesso que eu não sou boa de matemática, né? E eu entrei em pânico, comecei a fazer contas. Obviamente, eu não ia saber, porque eu não faço conta, e eu não sei nada de metros cúbicos, eu não sei qual é o tamanho de um caminhão, enfim. E eu fiquei lá e isso demorou, e aí ele parou e falou assim, vamos passar para a próxima pergunta. E continuamos, e eu fui embora, falei... E me ligaram, de fato, falaram, olha, você chegou até o final, mas infelizmente nós demos a posição para outra pessoa, muito obrigada. E isso eu tinha 24 anos, 25 anos. Eu acho que eu só entendi o que aconteceu umas 2 décadas depois. Nossa. O que aconteceu é que eu estava entrevistando por uma empresa de consultoria. E ele estava fazendo o papel de um cliente. E a minha resposta tinha sido muito mais simples. Era, eu não sei, mas vou procurar descobrir com os melhores do mercado. Porque é isso que um consultor faz. Um consultor não tem obrigação de saber, mas ele tem obrigação de procurar a melhor pessoa no mercado para responder essa pergunta. Fiquei muito frustrada na época, não entendi, fiquei brava, dei 1000 desculpas de por que ele não tinha me contratado, fui para casa. Nisso eu falava já algumas línguas, porque eu venho do Líbano, né? Então no Líbano você cresce falando árabe, francês e inglês naturalmente, né? Inclusive existe a língua libanesa, ela é diferente de todas as outras línguas, porque ela é um dialeto de francês, árabe e inglês no dia a dia. Então eu posso começar conversando com você em francês, vou mudar para o árabe, vou incluir o inglês em 2 ou 3 palavras, é uma coisa muito maluca. E então alguém me diz, olha, vai estrear a MTV no Brasil, e existe uma americana que está no Brasil, ela faz as relações artísticas, e ela gostaria muito de entrevistar pessoas que falam inglês. E eu falei, mas eu não sei nada do mercado da música, mal e mal assisto o MTV, e eu gosto mais é da melodia, eu não sei essas coisas, tá bom? Eu sei que tem Pink Floyd, eu sei que tem Rolling Stones, mas, né? Não, vai lá. E aí eu cheguei, ela estava sentada na mesa, estava um dia quente, eu estava usando um casaco, tirei o casaco, coloquei o casaco na mesa, levantei as mangas, ela falou, você está contratada. Eu falei, como assim? Ela falou, só o que eu preciso.
cosplay do quê? Ela falou de alguém que levante as mangas, que dobre as mangas. Oi. Olha que engraçado. Ela foi mais pelo meu comportamento. Puxar minhas mangas. Puxar. Eu fiz assim, eu sentei, também. puxei a manga, ela falou, tá contratada, é só isso que eu preciso. Que legal. Foi muito legal. Então eu entrei no mundo da música, da MTV, peguei a estreia da MTV, entrei em 89, a MTV estreou em 90, outubro de 90. Então foi para mim uma trajetória incrível. Eu fiquei basicamente 20 anos, não na MTV, mas nesse mundo fonográfico. E quando foi o shift que você deu nessa carreira? E mudar de carreira a gente sabe também que não é o trabalho mais fácil do mundo, né? Não. E o que te deu essa coragem para fazer esse shift? Especialmente quando você vai parar numa carreira que você não se programou. Então, né, é difícil voltar para aquilo que você se programou há 20 anos atrás. Já é uma defasagem gigante. Sim. E o motivo que eu estava saindo era porque eu tinha formado uma família. Então, você trabalhar no mercado fonográfico com uma família é impossível. Sim. Os horários são malucos. Você começa, às vezes, a trabalhar às 10 da noite e termina às 5 da manhã. Você tem que estar na estrada o tempo todo. Você tem que acompanhar o ritmo dos artistas, que é completamente diferente do seu. Então, foi uma impossibilidade. E eu tentei, por um tempo, conciliar as duas coisas, família, filhos na escola e o mercado fonográfico, que não estava dando muito certo. Então, o que aconteceu? Eu saí e falei, vou me dedicar à maternidade nesse momento e eu quero fazer bem feito. Então, isso para mim é uma condição. Se eu vou escolher alguma coisa, tem que ser bem feito. Então, eu escolhi a maternidade, vai ser bem feita. E nisso eu comecei a ser aquilo que chamam de mãe de porta de escola, né? Aquela que leva o biscoitinho para vender na feira, na festa junina, aquela que vende as rifas, né? Montar tendinha e tudo mais. E nesses eventos existiam muitas outras mulheres que tinham como profissão o terceiro setor. Por isso que elas eram mais envolvidas na escola, porque elas já faziam isso. E eram amigas minhas com quem eu sentava e conversava. E às vezes eu sentava com uma, ela me contava como era trabalhar no terceiro setor, os problemas que tinha, tá? E depois eu conversava com outra e ela me contava também, e eu falava, nossa, mas parece que eu tô sentada com a mesma pessoa, e assim por diante. Não é da época de vocês, mas existia um filme que era um filme com quem que era? Com Bill Murray, que ele acorda, o Dia da Marmota, que ele acorda todos os dias no mesmo dia. E eu estava me sentindo naquele filme, eu falava, gente, mas essas pessoas não se falam, né? E eu comecei a achar interessante que era um setor onde não tinha uma união, não tinha uma troca. E aí eu, na minha loucura, fui pesquisar na internet o que se fazia fora, quais eram as práticas do terceiro setor. E eu trabalho muito de madrugada. Então eu encontrei um site que falava de filantropia global, e esse site era do Fórum de Filantropia Mundial, e eu comecei a pesquisar o que era, e era justamente um fórum do encontro de grandes doadores ao redor do mundo, que tinham alguns as suas próprias organizações familiares, outros eram organizações da empresa, e que se juntavam 2 vezes por ano para falar dos seus problemas, das suas conquistas, fazer uma troca. Era também uma premiação para uma grande organização do ano. E eu, 3 da manhã, mandei uma mensagem, nem sei, eu peguei um nome, mandei uma mensagem, gostei porque minha mãe é armênia, encontrei alguém que tinha um nome meio armênio, comecei assim, dizendo, olha, encontrei uma armênia aqui nesse site. Bom ponto por onde começar. Eu não sabia por onde começar, não sabia o que eu estava fazendo. E eu mandei, fui dormir. No dia seguinte tinha uma resposta. Eu falei, gente, que coisa maluca. E era a Susan. Susan era armênia. E ela me disse, nossa, que prazer estar falando com você, é difícil receber correspondência de fora dos Estados Unidos, para nós é muito importante, porque nós queremos ser um fórum global de filantropia, e só depois eu me dei conta que eu tinha mandado o e-mail para o Fórum Mundial de... Como é que chama? Meu Deus, agora me deu um branco total. Oh, meu Deus.
o Global Fundo Monetário Global. Gente, eu falei, mas o que eu mandei? Pra onde eu mandei este e-mail? Não é possível. E a mulher ainda me responde. Bom, ficamos trocando. Ela falou, eu estou te convidando para vir para Washington para conhecer. Fui para Washington. Incrível. Quem era, na época, CEO, tinha sido a secretária da Casa Civil do Bill Clinton. Então, eu chego lá, um mundo novo, todo que se abre para mim, eu não conhecia nada, assisti todas as palestras, tem histórias muito pitorescas nesse momento, com famílias de grandes doadores, divertidíssimas, e, enfim, eu me encanto por esse mundo. Volto para o Brasil, procuro o IDES, que é o Instituto de Desenvolvimento de Investimento Social para famílias e empresas. Conto para eles falam, Carol, mas a gente está há anos tentando chegar no Global Philanthropy Forum. Eu falei, bom, eu mandei um e-mail às 3 da manhã para uma armênia. Acho que ela gostou do fato. Às vezes as coisas são mais simples do que parecem. E pronto, depois de 3 meses fomos todos para Washington. E desde então fechamos, e o Global Philanthropy hoje é o maior evento de filântropos, de encontros de filântropos, e é muito bacana, porque vem gente de todos os lugares do mundo. Que ano foi isso? Nossa, isso foi em 2011, 2012. Olha que barato. É isso. Não, muito, muito incrível, cara. Às vezes, exatamente a falta de conhecimento do que estava fazendo que nos dá coragem, né? Porque se você soubesse para quem era, talvez não tivesse. Se eu soubesse para onde eu estava mandando, eu jamais mandaria. Não existe a mínima possibilidade. E com certeza gerou um ponto de conexão o fato, né, dela ser armênia, você ter uma mãe armênia, ela se conectou, né? Gerou o rapport e ela respondeu, maravilhoso. Porque eu sei que a comunidade armênia é muito unida. Muito unida. Né? Então... Sim, e quais foram os aspectos, né, dessa sua trajetória na música, na comunicação, que você leva para hoje nesse seu trabalho aqui nas causas sociais? Essa é uma pergunta muito interessante, porque quando eu entro no mercado fonográfico, no mundo da música, eu não era uma especialista em música. Hoje eu posso dizer que eu entendo bem mais de música do que naquela época. Não era meu mundo. Não era meu jeito de viver aquilo. E a coisa mais importante era como conquistar o respeito desses grandes nomes da música, não só no Brasil, mas fora, porque era a época de Hollywood Rock, era a época de Rock in Rio, Monsters of Rock. A minha parte era cuidado internacional dos artistas que vinham. Então, naquela época, era quando Guns N' Roses estava no auge, quando Aerosmith estava no auge, Faith No More, enfim, Lenny Kravitz. E eles vinham, e eu não fazia parte desse mundo. Né? Mas eu precisava conquistar o respeito dessas pessoas para que eles aceitassem vir até nós na MTV. E eu descobri de novo uma coisa muito interessante, que as pessoas não necessariamente querem que você faça parte do mundo delas. É importante elas terem um rapport com alguém que não faz parte do mundo delas, que elas consigam quebrar essa bolha, né? E saber que tem alguém interessado neles, não por aquilo que já é conhecido de todos, mas que alguém que se interessa por alguma coisa neles que não é conhecida de ninguém. Então você acaba criando uma intimidade com as pessoas muito distante daquilo que elas fazem no dia a dia. E no meio musical, não é segredo para ninguém, existe um grande consumo de álcool, às vezes de droga e tudo, e eu sempre fui muito contra isso. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou sentar com essas pessoas e dizer para elas que eu não bebo? Porque eu não bebo, né? E eu acho que isso mais motivou do que desmotivou. Então, foi a grande lição, que é o que você falou. Eu aprendi que você pode circular nos meios onde você teria medo de circular normalmente pelo seu desconhecimento, porque às vezes é isso justamente que as pessoas estão buscando, alguém que traga uma outra perspectiva, né? Totalmente. Então eu acho que foi a grande lição que eu tirei desses meus anos de música.
Que legal. E você foi responsável por fundar diversas ONGs, né? Entre elas a Gerando Falcões, como a gente contou um pouquinho na sua introdução, e trouxe o Fórum Global de Filantropia também para o Brasil. É isso. Quais foram os maiores aprendizados que você teve, Carol, nesse processo? E conta pra gente também como é que foi o processo, principalmente da fundação, né, de uma ONG que hoje é tão relevante para o Brasil. Eu acho que a grande lição que eu tirei disso, e infelizmente ainda continua acontecendo no terceiro setor, é que os mesmos erros continuam se repetindo. Os players na filantropia no Brasil são sempre os mesmos, e você pode contar nos dedos de duas mãos. Não existe uma legislação para a filantropia, não existem fundos de doações, não existem incentivos fiscais para doação. Não é desenvolvido, nem consolidado, nem... Nada. E é sempre um assunto que é público, mas ele é de interesse público, mas ele está no final da fila, nas prioridades de toda a gestão pública. Sim. Então é uma grande dificuldade você... Primeiro que o que acontece, o doador no Brasil, ele pelo Brasil ser como é e ter poucas regras, ele prefere muito mais o doador ter a sua instituição, a sua fundação, né? Porque aí ele acha que ele operando vai ser mais eficiente, ele vai ter mais acesso aos números, saber o que está acontecendo com o dinheiro dele na hora de doar, né? Então o que acontece? Você tem... Não sei se vocês sabem, mas existem 400 mil organizações sociais no Brasil. 400 mil? Não Nossa. sabia. Tá? Então, obviamente, nem todas, a grande maioria só funciona para tudo que não é filantropia, né? Mas você tem uma organização social, hoje você pode ser qualquer coisa. Sim. Organização social das panelas da minha casa. Né? Eu trabalho pelas qualquer coisa que você quiser, entendeu? Claro. Então, existem muitas. Mas as mais sérias, o que acontece? Elas todas operam separadas, né? Operam da mesma maneira. Então, em vez de você gastar aqui, você gasta 3 vezes mais, porque são 3 organizações fazendo a mesma coisa para a mesma causa, né? E no final das contas, o que acontece? Quando você tem essa fundação, essa instituição, você tem que pagar os seus funcionários, você tem que pagar luz, conta de luz, de aluguel, seja o que for. E muitas acabam chegando num ponto onde elas arrecadam para sobreviver como organização. E a causa fica em segundo lugar, porque elas têm que continuar funcionando. Então, aquele dinheiro que você teria que arrecadar para uma organização social, você acaba arrecadando para manter sua fundação e suas instituições funcionando. E por que você faz isso? Porque você não tem uma base sólida que suporte a sua fundação e a sua organização para que você trabalhe em paz, sem precisar gerenciar a sua doação. Né? E esse é um problema recorrente, acontece sempre. Qual foi o diferencial no Gerando Falcões? Foi que na época procuramos a Accenture, né, para transformar o Gerando Falcões no que a gente chamou de uma franquia. Né? Então hoje o Gerando Falcões é uma franquia que opera em várias comunidades no Brasil, onde o Gerando Falcões vai lá e dá os instrumentos para todas as comunidades e ONGs locais aprenderem a operar, né? E está lá de backup se precisar, né? E também ajudam muito a captar os doadores para essa comunidade. Então eu tenho alguém que mora, não sei, em Ribeirão Preto, que não quer doar para o Gerando Falcões, que é aqui, mas quer doar para uma comunidade que está perto dele. Sim. E ele então procura essa comunidade, procura o Gerando Falcões vai lá, faz todo o treinamento necessário e vira uma franquia daquele doador. O doador vira um franqueado do Gerando Falcões. Foi uma das formas, não sei se é a ideal, que nós encontramos para contornar todos esses problemas que o setor público não oferece para as organizações. Quer dizer, a ineficiência que a Isso. gente tem para você conseguir ser um filântropo num país que a gente precisa disso, né?
ela foi o veículo para que a Gerando Falcões tivesse o sucesso que tem hoje. Porque eles tentaram encontrar uma forma diferenciada de administrar tudo isso. Fantástico. Né? Que também eles estão tendo dificuldades, porque eles também precisam ser apoiados. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Então, eles... dizem que a melhor organização social é aquela que deixa de existir, mas que deixa de existir porque ela não é mais necessária. Então, essa é a intenção de uma organização social, ela trabalhar até o ponto que ela não é mais necessária, ela fecha as portas e vai embora, né? Sim. Que é o que Gerando Falcões tenta fazer com os franqueados. Vocês precisam de mim até um certo momento e depois eu vou embora, porque vocês já estão sabendo. Né? Fantástico. E tem um tema que circula muito a sua história, que é o tema da imigração para o Brasil. E a questão nossa aqui, ela passa, né, aonde que, de certa forma, esse trabalho social se conecta com a história de imigração sua e da sua família. Tem uma grande conexão aí. E eu, até no meu livro Destinos Deslocados, tem um capítulo que fala justamente disso, que chama O Menino Palestino, né? Porque eu cresci no início da Guerra Civil no Líbano. Sim. Eu nasci no Líbano e naquele momento eu vivenciei toda a turbulência e houveram muitas passagens que foram muito emocionantes para mim, né? Que me tocaram e eu acho que ficaram no meu inconsciente de alguma maneira, que alguma coisa precisava ser feita. E eu lembro que essa é uma história que está no livro, é complicadíssima, divertidíssima. Meus avós naquela época eram separados, divorciados, e coisa que não existia naquela época, especialmente no país árabe, o Líbano, né? E minha avó morava num bairro e meu avô morava em outro. Mas ficaram muito amigos, voltaram no final da vida juntos. Mas enfim. E minha avó foi morar num bairro, nós somos cristãos, né? Eu era cristã, minha avó foi morar num bairro muçulmano, onde lá perto tinham alguns prédios que tinham palestinos, né? E era muito interessante, porque eu vivia andando até aquele prédio, e aí você ouvia a mulherada toda no corredor, lavando roupa junto, conversando, as crianças correndo, jogando bola, jogando... como se diz, tampinha de refrigerante em vez de bola. Era uma coisa muito alegre e muito diferente daquilo que eu trazia da minha vida, né? E eu lembro que tinha esse menino, eu devia ter 10 anos, ele devia ter 11, e ele para mim era um adulto, porque ele fazia tudo para a casa dele, para a mãe dele. Ele fazia a compra lá na feirinha, ele ajudava a trocar a luz, ele ensinava ela a ligar a televisão, ele trancava a porta. Eu achava aquilo uma coisa incrível, né? E nós ficamos amigos, e um dia ele me convidou para ir para o cinema. E ele falou, olha, eu que pago a pipoca, eu que pago a Coca-Cola, e ele, não sei como ele se virava, ele guardava um dinheirinho, né? Eu vinha de um background muito diferente do dele, né? Sendo cristã, bem de vida, né? Para mim aquilo era... E eu lembro que no Líbano era dividido, tinha uma linha entre os cristãos e os muçulmanos, que era a famosa linha verde durante a Guerra Civil. Então você não podia atravessar toda hora. E ele me convida num sábado para ir no cinema, não tinha telefone, celular, nada, só que eu estava do outro lado, do lado cristão. E naquele dia estava tendo um pouco de bagunça, né? E minha família cristã do outro lado não queria dirigir para o outro lado da faixa verde, né? E minha avó, então, que morava lá, foi até o cinema para avisar o menino que eu não ia conseguir chegar. E ela me conta, descreve a cena, ele segurando um saquinho de pipoca num braço e a Coca-Cola no outro. E a cara dele de tristeza, né? E quando minha avó me conta aquilo me toca demais. E eu fiquei muito perturbada de achar que ele pudesse achar que eu não atravessei para o outro lado por uma questão qualquer, seja ela de classe social, seja ela religiosa, quando na verdade eu era uma criança de 11 anos que precisava de uma carona e eu não tive, e eu sofri demais. Mas aquilo ficou no meu inconsciente o resto da vida, aquele menino. Olha. E eu sei que naquele momento era quando estava a OLP no Líbano,
que logo se transformaria no Fatah, e depois se transformaria no Hezbollah, e aquelas crianças todas estavam sendo aliciadas, né? Era a grande mudança da vida delas. E foi sempre uma grande questão para mim onde esse menino tinha ido parar. Se ele, pela situação da vida dele, tinha então virado um discípulo do Hezbollah, um discípulo dessas facções, que eu sei que não ofereciam para as crianças uma vida de criança, né? Então eram crianças armadas, treinadas em campos, treinadas a usar metralhadoras, bombas, Sim. tudo. E aquilo cresceu muito comigo, ficou comigo na minha cabeça, e quando eu vim para o Brasil, acho que nunca saiu de mim. Essa busca de entender o que está acontecendo do outro lado. É ter empatia pelo outro lado, é você escutar o outro lado, é você saber por que as coisas acontecem do jeito que estão acontecendo, e talvez se você tem essa informação, você consegue fazer alguma coisa, né? Então, acho que foi natural essa minha busca de madrugada na internet por um lugar que soubesse o que fazer para ajudar o outro lado, que sempre esteve comigo, eu acho. Nunca deixou de estar. Sim, que história interessante, né? É como se você estivesse buscando aí a retratação. Mas acho que um lugar de paz também, né? Que no final do dia, acho que a gente pode trazer... quando você vem para o Brasil, né? Minha família também migrou para o Brasil depois de histórico de guerra, tal. Nós somos russos, mas da China. Olha que fugiram de casa umas 4 vezes, né? Fugiram. Olha só. E a minha família comenta que quando chega aqui no Brasil, elas tiveram um sentimento de paz muito grande e tal. E eu tenho uma avó que ela também se envolveu muito com as questões não, obviamente, nesse impacto que você procurou aqui, mas que ela foi muito dedicada à ajuda ao próximo. Ela tá os russos são da igreja ortodoxa. Eu também sou meio ortodoxa. Exato. E eu acho que esse impacto, ele é natural, né? Com certeza, essa busca por ajudar o próximo é muito natural, né? Ela vem quase que, né? A sua essência. Com certeza. Né? Inclusive a busca pela informação, que a gente daqui a pouco também vai chegar nesse tema, Carol. Mas você contando agora pra gente da onde veio a inspiração para o livro, que bom que virou um livro e que você está compartilhando com todos nós a história, mas de onde veio a ideia de transformar essa história em um livro? Então, como a sua família, o Brasil e a minha, nós, não sei, talvez você também A minha tenha. veio da Itália. A questão da imigração é muito forte no Brasil, né? E para mim, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que no Brasil as pessoas se apresentam diferentemente do que em qualquer outro lugar do mundo. Se vai em qualquer lugar do mundo, a pessoa se apresenta normalmente pelo que ela faz. Então ela se apresenta dizendo: eu sou engenheiro, eu tenho um restaurante, meu nome é tal, não sei o quê. No Brasil, as pessoas se apresentam: eu sou fulano, eu sou italiano, eu sou fulano, eu sou alemão, eu sou fulano, eu sou árabe. Isso foi uma coisa muito incrível, porque você ia na casa das pessoas, isso quando era criança, come aqui essa bolonhesa. Ninguém faz essa bolonhesa que nem a minha tia, que nem minha avó. Ou você vai na casa de um amigo judeu, você come esse gefilte que você não vai comer em lugar nenhum, né? E sempre essa ênfase muito forte das suas raízes, muito forte. E aí eu comecei a me perguntar, mas quantas gerações são necessárias para que a pessoa se sinta brasileira? De verdade. Porque assim, você vai para Nova York... Que bela pergunta. Você vai para Nova York, né? E você vê aqueles lugares onde eles fazem o Giro, né? E você vê, pode ter até a bandeira da Grécia, né? Mas tem uma bandeira americana. E você pergunta pro cara e ele fala assim: I am American. I am American. Quando ele tá lá 1 ou 2 anos...
Né? Então sempre houve essa dificuldade de eu entender por que nós continuamos imigrantes depois de só ser o neto, o bisneto, quando é que isso vai terminar? Quando é que o brasileiro vai se sentir brasileiro? Né? Então por isso que eu chamo o livro chama de Destino Deslocado, porque é como se você deslocasse a sua história, né? O que seria a sua história no seu país de origem para o Brasil, né? Então, nós continuamos todos meio que ligados a alguma coisa que ninguém sabe o que é. E eu acho muito importante, eu acho isso muito bonito, porque se você não sabe de onde você vem, como dizia Harald, você não sabe para onde você vai. Exato. Então é importante você saber de onde você vem, porque aí você entende quem você é, ou por que você é daquela forma, né? Mas também você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que assimilar a sociedade que está te recebendo, né? Ela está te recebendo com carinho, ela está abrindo as portas para você. O mínimo que você pode fazer é associar, é fazer parte dessa sociedade e aceitar as regras dessa sociedade que está te abrindo as portas, e não o contrário, você trazer as suas regras de onde você está vindo. Né? Então foi isso que me levou a escrever o livro, mesmo porque, como eu queria muito me adaptar como brasileiro, eu tive muita dificuldade de entender meus pais. Então, meus pais, se eu tivesse continuado sendo criada no Líbano, eles seriam absolutamente normais. Mas eu no Brasil, com pais libaneses, eu falava, gente, eu moro com... Minha família é psicopata. Né? O pessoal grita, bate porta, parece que está sempre brigando, né? E fala só de comida, e comida, e comida. Se você não come, eles ficam ofendidos. E aí ia na casa dos meus amigos e não era assim. Eu falava, gente, minha família é um ET. Né? Então, se eu tivesse sido criada no Líbano, provavelmente eu acharia absolutamente normal. Então eu fico com essa coisa e eu preciso colocar no papel para me entender. Né? Então eu fiz o livro. E o que foram esses aprendizados aí que você tirou desse momento de escrita e pesquisa desse seu livro? Eu acho que para mim, para Carol, foi o que a gente fala em inglês que chama closure, que é você aceitar, né? Você aceitar quem você é e partir daí, né? Não ficar preso naquele estereotipo de quem você poderia ter sido se você tivesse ficado, por que você não está se adaptando. Não, eu entendi de onde eu vim, e agora é bola para frente. E eu aceito, que é o mais importante, é aceitar quem você é. Porque no momento que você se aceita, aí você se adapta a qualquer situação. Porque você sabe quem você é. Claro. Né? Enquanto você não sabe quem você é, você não consegue se adaptar. Porque isso te chama atenção, aquilo te chama atenção. Não, eu posso ir para cá, eu posso ir para cá. Não, eu sou esta pessoa e agora eu vou decidir dentro das minhas opções o que eu vou seguir. Mas eu sou essa pessoa. Acho que foi esse o grande aprendizado. Que legal, muito bom. E me diz uma coisa, de que forma que a globalização ela impacta nesse processo do deslocamento e adaptação das pessoas a um mundo atual? Eu acho que a globalização foi muito mal entendida e muito mal executada. Porque assim, eu não posso impor os meus costumes para outra pessoa. Né? Você pode até globalizar um mercado financeiro. Você pode globalizar exportações, negócios, startups. O que você não pode globalizar é o jeito que a pessoa vive. Cultura, né? A cultura. Né? Então, voltando para o livro, se eu me disponho a estar em outro lugar, eu tenho que entender como esse outro lugar funciona. Eu não posso impor o meu jeito. E, de alguma forma, a globalização foi muito romântica em achar que poderíamos ser todos iguais. Não tem como a gente ser igual. Aliás, não teria graça nenhuma todo mundo ser igual. Acho que do jeito que ela foi vendida... Do jeito que ela foi vendida. Mas era como as pessoas estavam no pós-guerra ali, e agora acabou, agora somos livres. E ela impactou, lá na frente. Eu acho que grande parte dos problemas que nós temos hoje foi a globalização.
Porque as pessoas entenderam uma outra globalização, né? Então é assim, se eu gosto de comer sushi, é inaceitável que você não goste de comer sushi. Você Sim. tem que comer sushi. Aliás, nós todos temos que comer sushi. Ponto. Né? Sim. Por quê? Porque estamos globalizando hábitos. Não dá para globalizar hábitos, não dá para globalizar religiões, não dá para globalizar crenças pessoais, não dá para globalizar valores, né? Assim como não dá para você globalizar constituições de países. A minha Constituição é diferente da Constituição de um outro país. O meu sistema democrático é diferente. Ele pode ser uma república, uma federação, um parlamento, um congresso, né, uma monarquia mista, pode ser tantas coisas. Como é que eu globalizo isso? Eu não globalizo isso. Eu vou chegar aqui e dizer para você, não, eu moro na Inglaterra, é muito melhor, lá é parlamentarismo. E eu vou lutar pelo parlamentarismo do Brasil. Aí eu esqueço tudo e fico aqui brigando o dia inteiro, né, dizendo que o parlamentarismo é o melhor sistema. Fora as coisas que são estigmatizadas, né? Por exemplo, eu sou russo, a Rússia invadiu a Ucrânia e aí alguém me encontra, pode falar assim, cara, não gosto de você porque vocês estão invadindo a Ucrânia e no final do dia eu só tô aqui... Porque você invadiu a Ucrânia. Mas isso acontece, não tem jeito, né? E isso é muito Brasil também. Você está invadindo a Ucrânia, né? De novo, voltando, porque a gente não... Vamos pensar em Brasil, olha, eu sou um brasileiro, não invadi nada. Estou aqui no Brasil há muito tempo. Tentando sobreviver aqui, que é difícil. No Brasil. Não vem me trazer mais uma questão na minha vida. Eu não invadi ninguém, pelo amor de Deus, né? Já tenho problema demais aqui. É isso. Que é muito potente isso, né, cara? Eu acho que com a globalização a gente perdeu a individualização, porque a gente pasteurizou todo mundo, uniformizou, e a gente esqueceu, inclusive, as identidades individuais de cada um, de cada povo. Isso, né? de respeitar isso. De respeitar essas diferenças. Isso, né? Totalmente. É verdade. E quando que você vem de todo esse histórico e cai hoje na pauta Oriente Médio e como que isso tornou o ponto central da sua vida? E combate ao antissemitismo. Completamente. Isso foi totalmente por acaso. O que acontece é assim, eu sigo o Instagram, como todo mundo, TikTok, vejo o YouTube, e eu comecei a ver uma série de narrativas que eu pensava comigo, gente, mas eu nasci em outro planeta, porque não foi isso que eu vivi, não foi isso que eu vi. Estão recontando a minha própria história que eu vivi de outra maneira, não é? Tal da narrativa, né? A tal da narrativa. Eu nasci no Oriente Médio. Eu sou, como diz meu pai, nós temos 5.000 anos de Oriente Médio. Eu sou da tribo Gassani. Eu sou da época dos fenícios, por lado de pai. Se você olhar no meu DNA, não tem mais nada quase. Não tem, absolutamente não tem. Quando entra minha mãe com sangue armênio, mas fora isso não tem nada. Então, assim, eu tô vendo o pessoal contando a minha história sem antes saber se é real essa história. Então você começa a ver um monte de desinformação. E aí você fala assim, bom, eu sei qual é a verdade. Pelo menos nesta narrativa. Eu não sei a verdade geral, mas nesta narrativa eu sei que está errado. Então quando você tem o fato, quando você sabe o que aconteceu, quando você viveu em primeira mão e você não se manifesta, é inaceitável. Para mim é inaceitável. É inaceitável alguém conhecer algo ou saber algo e que esse conhecimento de alguma forma possa esclarecer algum desentendimento e ajudar, e você segurar para você mesmo. Claro, isso não é problema meu, eles que se virem, se matem, eu já estou aqui, já tenho problema demais. Não dá. Eu não posso fazer isso. Eu não vou dormir tranquila depois de ler uma narrativa totalmente equivocada sobre o Oriente Médio e ficar quieta, né? E, de novo, eu venho de um país, que é o Líbano, que tem já uma situação muito peculiar no Oriente Médio. Porque o Líbano começa cristão. Ele começa no Monte Líbano cristão.
só cristão, só no monte, né? E começa com os maronitas, com o padre Marum, que traz essa filosofia cristã, que é uma filosofia cristã bastante radical, tá? É mais radical que o próprio Vaticano impõe, né? Mas é reconhecido pelo Vaticano, e nós temos tudo isso. Tanto é que durante o Império Otomano, que era islâmico, era tão forte a questão do cristianismo no Monte Líbano que o Império Otomano permite que esse Monte Líbano continue com a sua religião, o seu jeito, os seus valores, né? Eles aceitam que neste Monte Líbano vocês continuem cristãos, né? Apesar de toda a região. Então já o Líbano, ele nasce num contexto completamente diferente. E com o passar do tempo, com o fim do Império Otomano, com a globalização, com a divisão equivocada feita depois da Segunda Guerra Mundial dos territórios na região, onde foi anexado um pedaço da Síria ao Líbano, ao Monte Líbano. Então você tem esse pedaço anexado, você começa a ter dentro do Líbano uma coisa que não existia antes, que é um crescimento diferente daquele que você estava tendo, com valores diferentes, com culturas diferentes. Então, o libanês originário, se você quer usar essa palavra, que eu tenho pavor, mas enfim, ele tem uma certa dificuldade para assimilar o islamismo, né? E depois que acaba o Império, enfim, aí é uma longa história que não dá pra gente, eu adoraria, mas aí você começa a ter a Guerra Civil no Líbano, né? A Guerra Civil se dá justamente, olha que interessante, que as pessoas não sabem, ou algumas sabem, é assim, quando a população muçulmana cresce muito no Líbano, você começa a ter uma tentativa de secularismo, né? Onde você passa a ter um presidente, fica estabelecido que o presidente vai ser sempre cristão, o primeiro-ministro vai ser sempre muçulmano, e o presidente da Câmara vai ser sunita, né? Olha, e das municipalidades xiita, né? Então, é uma confusão. Nossa. Imagina assim, uma coisa que eles tentaram, de uma certa forma, para o bem de todos, vamos estabelecer desde já que é assim, no final das contas acabou dando a maior confusão. Sim. Porque em algum momento o número da população islâmica ultrapassa o número de cristãos, né? E aí eles falam, bom, mas agora a gente é maioria. Agora vocês não são. E aí tem uma guerra civil, né? E nessa guerra civil entre cristãos e muçulmanos, que é muito complexa, que não dá para contar, mas existem várias facções, dentro de outras facções, mas em algum momento da história desta guerra civil, as facções cristãs encontram em Israel o único espelho com quem poderiam conversar, porque são dois países ou dois grupos que são muito diferentes de uma grande maioria da região. Então todo mundo fala que Israel invadiu o Líbano em 1975, 76. Não houve invasão, nem em 82. Houve um chamado, que as pessoas não sabem disso, mas Bashir Gemayel, que viria a ser presidente do Líbano, pede a Israel que eles entrem para ajudar contra a OLP e o Fatah naquela época. Então há uma aliança entre o que era o governo libanês cristão e Israel. Depois é muito mais complexo. Israel entra, ajuda os cristãos. Para alguns eles deveriam ficar, para outros eles vieram para ajudar, mas agora pode voltar para casa, não precisa ficar. Então fica aquela disputa entre facções, inclusive cristãs, que defendiam, olha, volta para casa, você já... Então esse processo leva 12 anos.
um processo longo. Então, você imagina uma criança que nasce nestes 12 anos, a visão que ela tem é de que Israel é um país que está dentro das nossas terras e é invasor. Uhum. Por quê? Porque ninguém mais, hoje em dia, se dá o trabalho de contar como que as coisas aconteceram. Claro. Então, se eu volto hoje para o Líbano, gente de 20, 30 anos, até de 40, me fala assim, porque quando Israel invadiu o Líbano e dominou o Líbano. E aí agora, nesse momento, supostamente, Israel invadiu o Líbano. Sim. Né? Mas as pessoas não sabem que o Líbano está quase há uma década sem presidente, sem primeiro-ministro. Sim. Então, Israel entra para tirar o Hezbollah, que não é o Líbano, que é muito importante dizer que o Hezbollah não é o Líbano. E depois disso, o Líbano passa agora a ter um presidente, um primeiro-ministro, que estão conversando de maneira muito civilizada. Então, como é que um país invasor, que tem a faca e o queijo na mão, porque não tem nem governo, né? Como que ele entra, invade, conquista, vai embora e ainda deixa o país eleger, depois de 10 anos, um governo? Que invasão é essa? Né? Por outro lado, eu também entendo que, como o Líbano ficou muito dividido, então você tem um sul do Líbano que não tem nada a ver com o norte do Líbano, né? Só que o sul é fronteira com Israel, mas é o sul que está contra Israel, porque tem o apoio do Irã, né? O sul. E então a proximidade do sul com Israel é uma loucura, porque assim, o resto do Líbano, que não vê Israel como inimigo, não está na fronteira. Uhum. E aí são várias questões. E quando você lê as narrativas nos jornais, você fala assim, mas, gente, esse cara é um jornalista. Por que ele não pega um livro? Por que ele não lê? Por que ele não pergunta para alguém que viveu, que sabe? Por que ele está só ouvindo ou pegando da própria internet a informação, a narrativa que interessa para ele e escrevendo? E isso hoje, infelizmente, não acontece só na questão do Oriente Médio. Acontece em tudo. Então, para mim, se eu tivesse que te dizer, se eu tivesse que escolher um ativismo hoje, eu não tenho a menor dúvida que seria um ativismo contra a desinformação, contra o perigo da desinformação que está se instalando e que eu, infelizmente, acho que também já é tarde demais. Agora já foi. Mas você é engraçado, né? Porque a primeira coisa que você nos falou ali eu sou uma pessoa a favor da informação, ou ativista pela informação, né? E você fechou o ciclo aqui explicando tudo que eu acho que deixa super claro, né? Você sabe que acho que essa guerra de narrativa, né? Ela não fez bem para as pessoas, está deixando todo mundo maluco, né? Eu tenho, inclusive, um amigo, um grande amigo, psicólogo, o Maurício, que ele fala assim, cara, hoje cada dia mais as pessoas estão procurando são os normais, porque eles querem entender como é que se vive nesse mundo de maluco que foi criado por uma guerra de narrativas. Então, acho que assim, parabéns por esse seu trabalho nessa linha, porque eu acho que a informação de fato, ela pelas vias comuns, elas estão bem obscuras, assim, né? E cheia de erros, né? Não sei, alguns intencionais, outros não, né? Mas acho que pegando esse gancho aqui, por onde as pessoas podem se informar para buscar reduzir essa desinformação sobre esses eventos no Oriente Médio? Onde você acha que é o caminho mais claro, enfim? Bom, primeiro a leitura. Sim. Né? Porque está cheio de livros que explicam. Tem vários livros que contam a história, e são livros escritos na década de 70, livros escritos na década de 80, de 90, e que tem uma narrativa, uma sequência, e é muito fácil. Se você hoje é jovem e não tem paciência de ler, mas vai para a academia, baixa um Audible, né? Baixa um Audible, coloca lá, enquanto você está na esteira, estão te contando uma história, e muitos desses livros históricos são contados de maneira muito agradável, que nem a gente está aqui, tendo um papo, ou um podcast, inclusive, de
algum convidado que tenha vivido uma experiência, que tem, né? Então, a minha recomendação é que, primeiro, o mais importante, pesquise as suas fontes. Antes de você pesquisar o que você quer pesquisar, pesquise as fontes que vão te oferecer a informação. A fonte é a mais importante. Depois vem o que cada fonte diz, né? Mas primeiro busque a fonte de informação. Da onde está vindo essa informação? Porque assim, eu posso entrar no site da BBC e ler aquilo que o jornalista escreveu. Posso. Mas eu quero saber onde ele pegou essa informação. Claro. Né? Porque esse é o trabalho de um bom jornalista. Né? E ele tem obrigação, que o que o jornalismo não faz hoje, é dizer de onde ele pegou essa informação. Né? E quantas vezes ele verificou que aquela informação é fato. Hoje o que você tem mais é jornalista se retratando. Não foi isso que eu disse, foi aquilo que eu disse, eu disse isso, eu disse aquilo, etc. E tal. Então, assim, qual das narrativas? Eu li o jornal ontem, mas hoje eu não tive tempo de ler que estava errado ontem. Então, na minha cabeça ficou o que estava escrito ontem. Bingo. Exato. Isso é o que acaba acontecendo, né? Então, eu não tenho um grande compromisso com o que eu expliquei lá, eu solto uma retaliação, uma errata no dia seguinte e ficou por isso. Lavei minhas mãos. Não é fácil, né, minha amiga? Não é fácil. Então, hoje eu sou influencer que tenta informar com imparcialidade. Eu tento ser o mais imparcial possível. E quem me segue no Instagram tem até uma coisa. Depois deixa eu... Não, então, mas é isso que eu ia falar para vocês. Eu coloco todos os meus textos. Todo dia eu tenho um texto, toda semana, mas eles duram 24 horas. Então, se você entrar hoje no meu Instagram, só vai ver foto de praia, de mar, de mim, de meus filhos. Você não vai ver nada. Você vai falar, mas que raio disso? De novo, porque eu acho que a minha opinião hoje, eu tô aqui conversando com vocês, é a minha opinião. Eu coloquei lá no Instagram para dividir com todo mundo. Se amanhã eu receber uma informação que me faça pensar que talvez o que eu coloquei eu posso mudar de opinião, porque é uma conversa, um diálogo com a pessoa que me segue, então aquilo era uma conversa momentânea. Né? Aí a gente foi para casa e cada um pensou. Está aberto a outras opiniões. Então, nada está escrito em pedra. Então, você não vai encontrar no meu Instagram a minha opinião de 2019. Porque a partir de 2019, muita coisa já aconteceu, muita informação já apareceu. Então, hoje, a minha informação é diferente. Então, se você está me seguindo, você tem que me seguir todo dia, toda hora, esperar. Eu sei que tem seguidor que tira notificação. Notificação. Tem seguidor que tira print, porque sabe que amanhã não vai estar lá, né? Você sabe que a mudança de opinião no meu entendimento, ela é um sinal de grande inteligência, né? Você soube ouvir, você soube te gerir, você fala, opa, eu não sou um dono de uma grande verdade, essa daqui parece-me muito mais adequada. É isso. E a gente pode depois pegar uma lista com você, Carol, de alguns livros para a gente começar a levar a informação correta e a gente coloca na descrição. Eu tenho uma lista, alguns são mais didáticos, outros são mais simpáticos, né? Alguns são só de fotos. Então tem, se você não quer ler, então você pega a foto, só de você ler a legenda da foto, você entende o bairro, o que aconteceu, você já sabe a história, mas busque a fonte. Sim. Né? Antes da informação, busque a sua fonte. Se eu posso dar uma dica, busque a fonte. Perfeito. A gente vai pegar essa lista, então, de livros com a Carol e colocar aqui na descrição para que todo mundo possa se informar cada vez mais e quem sabe a gente começa, né, um movimento pequenininho, mas que vai se proliferando da informação para reduzir a desinformação. Eu ando um pouco pessimista, eu tenho que falar. Eu não quero terminar o programa com pessimismo, eu quero ser otimista e por isso que eu continuo. Mas acho que a gente já está quase dobrando o cabo da Boa Esperança. Mas acho que no final do dia a gente mantém a esperança, né? Mesmo que seja para o bem-estar do nosso dia a dia, né? E dos que estão à nossa volta. À nossa volta. Exato. Minha amiga, a gente já está caminhando para o finalzinho. E a gente tem duas perguntas que são importantes para a gente, porque a Lifetime ela é uma empresa que ela busca a geração de valor para o nosso cliente, né? Seja ela no campo dos investimentos, da família, trazendo organização patrimonial e para os negócios, né? E a grande pergunta é, o que gera valor
para a vida da Carol hoje? A mesma coisa, sempre, conhecimento. Se você quer me atrair para qualquer coisa, é investimento. Você quer que eu invista numa empresa? Me conta a história da empresa. Não me fala dos números, não me fala me conta a história, porque eu tendo esse conhecimento da empresa, o meu feeling vai me ajudar, né? Então, se você na área de eu gosto de saber, eu vou dar uma dica para vocês. Como é que eu faço isso? Essa semana eu descobri que está saindo uma injeção, dose única, contra o colesterol. Nossa. Que você não precisa mais ficar tomando aquele remédio, né? E eu vi o nome do laboratório que está criando essa medicação. Gente, eu comprei 10 ações, só de brincadeira. Hoje, 26%. Subiu 26%. Olha que né? maravilha. Então, assim, se você lê, de novo, se você se informa, não tem segredo. Você sabendo, não tem segredo. Com não certeza. tem segredo. Então, valor para mim é conhecimento. É muito, muito, muito interessante. Na próxima compra de ações que você Eu te dou mais me dá um toque, fala que vai atrás. E qual legado você gostaria de deixar? De que eu tentei. Perfeito. Maravilhoso. Minha amiga. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Obrigada a você. Prazer ter você conosco. Papo Obrigada por maravilhoso. compartilhar seu conhecimento, a sua história conosco. Obrigada. Isso. Marcelo. Obrigado. Olha, Carol Maluf, quem quiser seguir ela, a gente vai deixar aí nas descrições dos vídeos. Gostou? Curta, compartilhe, se inscreva. Isso ajuda o canal nosso aqui, que tem a intenção de trazer informação. Não é isso? E traz mesmo. Eu assisti episódios passados, fiquei bem impressionada. Que legal. E muito eclético. Muito eclético. Bastante. Acho que essa é a ideia. Ótimo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.